Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434, também conhecido como analista de valores mobiliários credenciado pela CVM e a PMEC, tá? Diferente de outros influenciadores que a gente vê por aí, fazendo análise sem ter nenhuma credencial e habilitação técnica. E regulatória também, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto TRI de 2022 da Mitre e do ano fechado também, né? As construtoras vêm sofrendo muito, mas a Mitre é uma construtora que, quando ela fez a IPO, o mercado precificou ela lá em cima, então ela despencou. Por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado ao entrar em IPO, né? É uma construtora que opera em médio e alto padrão, já fiz vários vídeos sobre a Mitre aqui. Ela caiu um pouquinho, né? Mas assim, perfeitamente normal nesse momento desafiador. A gente tem uma playlist aí de construtores, eu vou botar aqui no card. A Mitre eu acho que é uma das que tem mais potencial para subir, né? Eu só não diria que é ela que tem mais potencial, porque tem outras aí de qualidade já reconhecidas pelo mercado, que o mercado tende a reconhecer mais rápido, como a EZTEC, que eu fiz um vídeo recentemente, e caiu muito também. A EZTEC já provisionou bastante dos problemas que ela teve. Então acho que a EZTEC tem um potencial maior, mas eu acho que a Mitre é muito boa. E a outra que tá voando é a Lavi, né? Que a gente vem falando bastante. Para mim são as três principais. Também tem a Moura do B, né? Do Bo, sei lá como é que se pronuncia esse nome, que é uma construtora lá do Nordeste que também tá muito bem, tá? Tanto a Moura como a Lavi. Então essas quatro para mim são as minhas preferidas, né? Eu já falei de outras. Tem a Cury, tem a Direcional, tem outras aí que o pessoal gosta de... Não sei por que o pessoal vai buscando outras empresas aí na internet, né? Tem empresas que, com o setor macro aí melhorando, em geral vão subir, mas eu acho que essas são as melhores, que tem um upside que pode proporcionar a você uma evolução patrimonial cada vez maior. Então peço para vocês deixarem um like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, sempre de maneira respeitosa, comentar aí embaixo, tá? E se também tiver interesse, né, num modelo de negócio que eu venho oferecendo junto com um parceiro lá no Instagram, um serviço, né, de assinatura, de valuation, de análise de empresas, de análise de carteiras. Então a gente vai fazendo a valuation, já está quase, deve ter mais de centenas de ações aqui no Brasil, tem estoques no exterior também, tem REITs, tem até Bitcoin, valuation lá do Bitcoin, tá? Que a gente utilizou um modelo estatístico para fazer o valuation, tem fundo imobiliário também, então é um modelo de assinatura global, o link vai estar na descrição do vídeo se vocês tiverem interesse, tá? Então vamos lá para prosseguir aqui. Então a Mitre, tá? Tá capturando bem o áudio aqui? Tá, né? A Mitre é uma empresa muito interessante, pode negociação MTRE3, caiu muito aí, né, desde que abriu a capital, opera em segmento aí de média e alto padrão. Lembrando, tá, que esses resultados de DRE, eles são resultados mais para a gente acompanhar como é que foi o andamento das vendas, do passado, né? Porque por conta do método POC, você vai reconhecendo ao longo do tempo, né? Esse segmento de construção civil é um pouquinho mais complexo. Mas aqui eles também dão alguns indicadores operacionais, tá? Então a receita deles cresceu ano contra ano, mas isso aqui reflete passado, tá? De lançamentos passados. No quarto TRI também, ó, cresceu, né? 54% frente ao quarto TRI de 2021. Mas às vezes eles estão vendendo coisa passada. Assim, no geral, a gente vai ver que, com base na DRE, eles vêm vendendo, ó, recorde histórico de vendas, superando 2021, mas a gente vê que o crescimento, à frente do 2021, já não é tão grande, 13%. E a venda, às vezes, não reflete todo o potencial de uma construtora, porque tem a questão de margens, né, que pode estar caindo por conta de inflação, que é o caso que a gente está vivendo agora. Tem a questão de inadimplência, de extrato, né, que é muito importante, estoque, né? Então não adianta você sair lançando e ficar com o estoque preso. E aqui eles nem compararam, né, o quarto TRI de 2022 com o quarto TRI de 2021. Lucro líquido deles, a gente vê que é bem pequenininho ainda, ó, 61 milhões. Isso aqui em 2022, tá? A gente vê que é um lucro pequenininho. É uma empresa que tem mais ou menos uns 300 e pouco bilhões de valor de mercado. Mas eu gosto de olhar mais pro operacional, tá? Apesar do lucro líquido, às vezes o mercado, quando vê com uma empresa aí, uma small cap muito pequenininha, o mercado bate muito contra esse lucro pequeno. 21% superior ano anterior e 19 milhões só no quarto TRI, tá? A gente vê que 70% superior ao quarto TRI de 2021. VGV alto, ó, lançamento de 1,4 bi em 2022, mas esse VGV é mais em relação ao início do ano, né, 2022, depois eles foram reduzindo. Ó. Apesar que aqui no final do quarto TRI eles até lançaram um pouquinho, ó, quase 600 milhões. Lançaram uma parte considerável aí, tá? Estoque pronto, ó. E o estoque pronto deles é bem pequenininho, ó, 0,8% do estoque total, 19 unidades. Então isso daqui é para a gente comparar, né, o indicador de VSO, venda sobre oferta, né, que seria venda sobre estoque. Entrega prevista de 12 projetos, né, em 2023, com estoque inferior a 10%. Então eles também estão com projetos aí para entregar em 2023.
As construtoras, em geral, parece que eles vão dar uma aceleradinha maior do que eles seguraram em 2022, né? Que eles falam, ó, construtora incorporada, estrategicamente focada na cidade de São Paulo. Então aqui tem mais alguns indicadores, VGV, a gente já viu eles falando, né? A gente vê que o VGV, ó, reduziu até em relação a 2021. O quarto tri também, apesar de proporcionalmente em relação a 2022, a gente vê que o quarto tri teve um VGV alto. O VSO deles também caiu, ó, isso daqui que é bastante acompanhar, mas ainda está saudável, tá? Porque isso aqui por trimestre, na faixa de 15%, aqui nos últimos 12 meses a gente viu que ficou 31%, caiu também em relação ao ano anterior, né? Mas ainda está muito saudável essa faixa de 30%. É porque quando ela abriu capital, ela estava com VSO, né, de mais de 50%, 60%, sei lá quanto que era o VSO, que a Lavi que chega no VSO é interessante, né, nessa faixa aí. Aqui as vendas líquidas a gente vê caiu um pouquinho também, mas é normal por conta desse VGV, VSO. Enfim, tem mais alguns indicadores aqui. Deixa eu ver. Vamos ver mais indicadores interessantes, senão a gente também não dá para ficar vendo todos os indicadores. O que é mais interessante de acompanhar, tá? Tudo bem, a gente pode dar uma olhada na receita. A receita de incorporação é o grosso deles, né? Tem outras, a construtora como a Moura tem receita por empreendimento, né? Serviço também, não é o caso da Mitre. Aí tem lucro bruto, margem bruta, mas isso aqui é efeito passado. O que é bom a gente acompanhar é sempre bom a margem a apropriar, né? Aqui eles não estão mostrando. A gente vê que a margem bruta deles caiu bastante, tá? Por conta dessa questão de inflação, ó, no quarto tri, à frente ao ano anterior. Ó, no ano fechado também. Pressionando os custos, né? Essa questão de alumínio, aço, cimento, tudo isso que é inflacionado por conta de commodities, né? Preço de commodities, alta do dólar, pressiona bastante. E a empresa vendendo um pouco menos, né? Mas a gente vê que segurou, né? O lucrinho deles mais ou menos em linha, né? Eles também têm aqui algumas operações, né? Que eles botam aqui TRS, financeiras, inclusive operação de swap, que eles apostam que a empresa está muito barata, então eles recompram a empresa, tá? Mesmo em baixa, mas aí acaba impactando no prejuízo aqui financeiro, que vai para o lucro, diminui o lucro líquido, né? Mas esses indicadores em geral não são tão importantes, o interessante é acompanhar, apropriar, tá? Ou esses que a gente falou, né, anteriormente, né? Quando que a empresa está lançando, operacional, né? As vendas, estoque, banco de terrenos também, um pouquinho interessante, né? Se a empresa tem um banco de terrenos grande e tal. Mas aqui, ó, resultado a apropriar é um dos mais interessantes da companhia. Vamos lá. Vou pular aqui essa mensagem da administração, porque é basicamente o que a gente já viu ali, né? Não tem muita coisa diferente. Lançamentos no quarto tri. Então eles cresceram aqui frente ao terceiro tri de 2022, tá? 10,5%. Na comparação anual a gente vê que teve uma reduçãozinha. Aí falando dos empreendimentos que eles lançaram. Ó, os primeiros 2 meses de 2023, o projeto já está 45% vendido. Esse projeto aqui, ó, que foi lançado no quarto tri, no final do quarto tri de 2022, tá? O VGV é alto, tá? 147 milhões. Então a gente vê que a Mitre já tá vendendo bem, tá? Na região aí, esses segmentos aí que eles operam. 454 milhões, esse prédio aqui de Butantã, ó, vendeu aqui, ó, lançou em outubro de 2022, vendeu 35%. Pô, é uma venda muito forte para quem acabou de lançar. O outro aqui que a gente viu ainda há pouco, ó, tem duas fases, né? VGV total aqui de 39% vendido. Aqui eles falam mais um pouquinho dos distratos, a gente vê que o distrato continua aumentando, né? Todas as construtoras vêm sofrendo um pouquinho, acho que ela havia exceção, né? Aí a venda líquida subiu bem um pouquinho, o distrato aumentou no 4 tri. No ano até aumentou um pouquinho mais, ó, 27%. Mas a gente vê que tá em patamar saudável, né? Do distrato frente à venda. Não tem impacto tão grande assim da venda bruta para venda líquida, mas a gente vê que está aumentando, né? Aqui fala mais um pouquinho, vendas líquidas, VGV, que a gente já viu ali, vendas líquidas, excluindo comissões, extrato de unidades. Estoque deles. A gente vê que o estoque deles lançaram um pouquinho agora, né, no quarto tri, elevou, né, tinha um estoque, mas a gente vê que o estoque basicamente é um estoque em construção, não tem muito estoque pronto, né? Aí tem as vendas líquidas, né, os extratos aqui que impactam, ajuste de valor de estoque, às vezes você tem que dar desconto e tal, aí tem uma depreciação aqui, né, no preço, né, impacta aqui na venda. Mas o estoque em geral teve um leve aumento, mas a gente vê que não aumentou tanto, né? Tem construtora aí que vai aumentando de um ano para o outro, isso aqui é preocupante. Ó, o estoque deles, basicamente é de até um ano, ó, estoque muito recente. Acima de 3 anos é 1% só, entre 2 e 3 anos é 4%. Isso aqui é um prazo curto, tá? Entre 2 e 3 anos também, 4% só. E entre 1 e 2 anos, 18%. Daqui teve um pouquinho de estoque que ficou preso, 2022, né?
2021 também, no finalzinho do ano. Isso aqui é vendas, mais permuta, né? Estoque deles, quanto que é o estoque pronto, quanto que é o estoque aqui que vai ficar pronto nos outros anos, né? 2023, aqui eles não botaram, né? 2023, só estoque pronto aqui. 2022. E o que eles fizeram aqui? Vendas e permuta, né? Permuta seria o caso de você, quando você tem um terreno, que você vai lá comprar esse terreno, mas você não paga à vista. Então você dá algumas unidades do teu empreendimento, né? Para o dono do terreno sai mais vantajoso, porque ele consegue revender aquelas unidades com um preço superior ao que ele venderia o terreno. E a empresa não tem que gastar, né, o capital todo de uma vez, né, para comprar o terreno. A EZTEC consegue, a gente vê que a maior parte deles, a EZTEC compra à vista, tá? A maior parte deles, ó, venda com permuta, tá? Tem uma parte aí que ficou grande em estoque. Ah, aqui eles botam aqui atrás, né, o que tá para concluir em 2024, né, aquela corzinha, né, 2024, 2023, ó, vai ter um lançamento maior, tem coisas para 2025 e tem algumas coisas aqui para 2026, tá? Né? Ó, ressaltamos que os dois empreendimentos a entregar em 2023 já estão 90% vendidos, caramba. Aí a gente acompanhar o distrato, né, para ver se vai ter algum impacto relevante. Né? Mas aí isso daí, como já está para entregar em 2023, boa parte da receita já foi reconhecida na DRE, tá? Então não vai ter um impacto tão grande, né? O que vai ter impacto aqui vai ser os próximos aqui, ó, esse 2024, 2025, 2026, e se tiverem lançamentos, né, nos próximos anos. Ó, 77% já estão repassados, né? Então isso aqui é aqui livre de distrato, né? Já entregou o financiamento lá do banco. 4 dessas entregas serão realizadas no primeiro TRI. Já estão 98% vendidas. Aí mostra um pouquinho, né, do estoque por empreendimento, né? A gente vê VGV vendido. A gente vê que teve um pouquinho preso aqui, ó. Isso aqui é de novembro, né? Bem recente, ó. Vai vender só 13%. Deixa eu ver aqui 2021. Ó, teve coisas aqui de 2021 que ficou preso, ó. Dezembro de 2021. Outubro de 2021. Não vendeu tudo, né? Mas ainda estava no lançamento, ainda vai entregar também. Lá para trás, ó, se a gente olhar aqui, ó, até 2020 aqui, ó, a gente vê que o VGV deles vendido era muito alto, por isso que ele não tem muito estoque pronto. E aí depois eles passaram aí por essa situação aí, pandemia, macro desafiador agora e tal, e aí teve um pouquinho do estoque que começou a ser retido, né? O VGV vendido também, porcentagem não ficou tão alta, mas ainda continua bem interessante. Eles reduziram um pouquinho do banco de terrenos, ó, mas ainda está com o banco de terrenos bem alto, tá? 5,2 bi. Mas também não dá para a empresa sair gastando, né? Igual outras, porque ela não está conseguindo vender tanto, né? Eles ainda têm estratégia de adquirir terrenos em São Paulo. Aí eles estão atentos às oportunidades, né? Eles não vão comprar qualquer terreno, é algum terreno que eles veem que tem potencial para gerar valor, né? Pagar um preço bom, conseguir construir um empreendimento que vai ser bem vendido, né? Então, no momento, eles não estão acelerando tanto, né, em terreno. Aqui mais um pouquinho, né, destrinchando a questão do lucro bruto, despesa administrativa, a gente vê que o custo dos imóveis vendidos, ó, saltou 42%, né? Por isso teve impacto, né, na margem bruta, ó, acima da receita. No trimestre também, é 68%. Despesas administrativas, essa parte aqui operacional, despesa comercial, não é o grosso, né? O grosso é esse custo dos imóveis vendidos. A gente vê que cresceu um pouquinho a despesa administrativa, às vezes cresce, tá? A despesa comercial é mais para venda, né? Mas aqui também despesa com venda, aí sempre cresce um pouquinho, tá? 32% no ano, é normal, mas a gente vê que o grosso mesmo é custo dos imóveis, né? Custo da construção mesmo. Eles estão com um pouquinho de despesa financeira, ó. O quarto tri pesou bastante, que não teve no ano passado. No ano mais ou menos em linha. Eles deram uma alavancada aí. Esse Total Return Equity Swap seria aquela operação financeira, né, que eu mencionei, que eles mesmo, a própria administração, né, o CEO da Mitre, está acreditando que a empresa está muito barata e eles operam aqui comprando, né, como se fosse uma espécie de recompra de ação, para depois... aí teria que pesquisar a fundo, tá? Como essa operação, eles destrincham aí na demonstração financeira, mas se a empresa tiver a valorização nas ações, eles conseguem contabilizar isso aqui como lucro, tá? Contábil, tá? Como a empresa está caindo, né, contra esse momento macro desafiador, a gente vê que, ó, a empresa vem dando prejuízo aqui nessa parte aqui, desse swap, essa operação SWAT de patrimônio, né, o equity, já desde 2021, né. Mas eu também acho que a empresa está muito barata, tá? Só caiu por conta desse momento macro. Claro que as empresas são afetadas, mas a empresa continua muito boa, tá?
Então eles fazem o ajuste aí, se você quisesse excluir a questão da operação de swap aqui, o lucro estaria um pouquinho maior, teria crescido em relação ao anterior, até na base anual. Só que assim, eu acho até que faz sentido, tá, você excluir, porque isso daqui, com certeza as ações da Mitre vão valorizar muito quando subir aí, quando baixar a Selic, né? Quando a inflação cair também, vai cair esse custo dos imóveis aqui, né? Vai subir a margem bruta. Então eu acho que faz sentido, tá? Então a gente vê que estaria dando aqui um lucrinho de 61 milhões. Na verdade, a gente poderia até fazer um ajuste, botando positivo aqui, né? Somando, né, uma valorização aqui que vai impactar nesse lucro futuro da Mitre. Então vamos supor que ela chegasse aqui num lucro anual de 100 milhões, por um valor de mercado, né, de 300 e pouco que ela está hoje, seria 3 vezes o lucro dela. Estaria muito barato, né? Então acho que faz total sentido. Aqui falando, destrinchando, né, por área, falando da receita, lucro bruto. Aqui eles ainda não deram margem bruta a apropriar, não, né? Tem um pouco de encargo financeiro aqui, né, que é impacto aí desses financiamento de permuta, né? Tudo isso tem impacto aqui. No caso é positivo ali, né? Esse encargo financeiro. Despesa comercial. Despesa de administrativa, a gente já viu mais ou menos. Até em relação ao VGV, cresceu um pouquinho. Perfeitamente normal, né? Se você aumenta um pouquinho... Na verdade, o VGV no quarto tri acho que caiu, né? Aqui ele tá mostrando. Caiu bastante. Aqui subiu um pouquinho. Mas a gente vê que nada demais, né? Poderia ter caído, né? Já que o VGV reduziu. Na base anual também subiu um pouquinho. Mas nada demais também, nada que chame atenção, pular os olhos e tal. Aqui uma reconciliação pro EBITDA. Já viu esses indicadores que a gente vê em qualquer empresa não faz tanto sentido em construtoras. Resultado financeiro que a gente vê que veio um pouquinho negativo. Então, no ano veio positivo até. E aqui teve, né, por conta de marcação a mercado, né, impacta no resultado financeiro também, ó, dessa operação de TRS, Total Return Equity Swap, que seria essa recompra das ações. Como a empresa está caindo, né, eles até mencionam aqui, discrimina, recompra de ações, ó, o objetivo, que é capturar o alto potencial de valorização das ações da Mitre, que a administração entende existir e que pelas normas contábeis reflete o preço da ação na data de fechamento contábil. Tá? É um número contábil. Então é feito caixa, tá? Mas aí por conta de norma contábil eles têm que contabilizar. Então você vê que a própria empresa, ela não ia ser maluca, tá? Pelo menos eu penso, claro que eu não vou confiar só nas palavras da empresa, mas a empresa não vai ser maluca de gastar o dinheiro assim, ainda mais que é uma empresa familiar, tá? A Mitre, fazendo uma operação dessa, estruturando uma operação toda dessa, se a empresa não estivesse muito barata, tá? Muito barata. Então, para mim, a Mitre é uma das empresas com maior potencial da bolsa, tá? Aí, falando mais um pouquinho, lucro líquido, margem líquida, retorno sobre patrimônio líquido, né? É pequenininho, lógico, né? A empresa está dando lucro pequeno, está sofrendo um pouquinho. Tem a questão da marcação a mercado aí, das operações da TRS. Mas, assim, não é o melhor indicador, né, para essas construtoras. Porque às vezes o patrimônio líquido cresce também muito, né? Por conta de construção de imóvel, e o lucro líquido ainda é muito pequenininho. Ó, tem a questão da receita, né? Reconhecida só no futuro. Então isso daí é muito distorcido, né? Se fosse uma empresa mais madura, como a EZTEC, tivesse um efeito positivo aí da macroeconomia, né? Um ciclo positivo, aí a gente poderia dar uma olhada com calma e tal, porque seria do passado, talvez. Mas a gente vê que isso aqui fica muito distorcido, tá? Esses ROI. Resultado apropriado é sempre interessante, a gente vê que sofreu um pouquinho, né? Mas ela ainda tem muita receita apropriada, a gente vê que até cresceu a receita apropriada frente ao terceiro TRI, frente ao segundo TRI, né? Mas a margem apropriada caiu um pouquinho por conta da pressão inflacionária, que a gente viu lá no custo dos imóveis vendidos. Ela tem um fluxo de recebíveis, ó, de conta recebida absurdamente alto, tá? Então isso daqui ainda vai entrando no caixa da empresa ao longo do tempo. Ela está com uma dívidazinha, basicamente de longo prazo, mas ela aumentou bastante à frente de 2021. Eu não sei se é o melhor momento, né, para se alavancar, né? Mas a empresa também, como ela ainda não é uma empresa de crescimento, acabou que ela deu uma alavancadinha. Mas assim, tem 200 milhões de caixa. Tem um caixa restrito aqui também, de operação aí do setor de construção. Mas a dívida líquida é 269 milhões, que ela estava mais positiva por conta de caixa de IPO também, né? Mais caixa do que dívida. Mas não é uma dívida absurdamente alta e tal. Dívida corporativa, ela bota aqui, a construtora gosta muito de botar, né? Ela tem patrimônio líquido de 1 bi, né? Então, em relação à dívida sobre patrimônio, 26%, né? Total.
Qualquer coisa é só desovar ali, dá para um banco lá, não, vocês querem me liquidar essa dívida, pega esse imóvel aí para vocês e tal. Claro, não é bem assim, né, mas é mais para vocês entenderem, né, não é algo preocupante, tá? Não sei se eles explicam aqui mais ou menos. Eles pediram, esses alavancaram, a operação de alavancagem comum na indústria de incorporação que é direcional ao custeio de obra, né? Eles precisavam, mas é como se fosse um capital de giro, né, aqui, né? Não é capital de giro, mas é o financiamento para isso. Ó, e elas estão garantidas pelo recebível de projetos. Provavelmente esse custo de capital, né, que é o CAI, custo de capital de terceiros, deve ser até um custo baixo, né? Não deve ser um juros alto, por mais que a gente esteja em um momento desafiador, porque eles estão garantindo aqui aqueles recebíveis que a gente viu lá atrás. Então, a gente já viu, né, o endividamento deles. Aqui falando sustentabilidade, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Não, aqui agora é os anexos e tal. Então, assim, resumidamente, eu acho que a Mitre é uma empresa com potencial imenso. A gente não vê muitos influenciadores, analistas de mercado falando, né? A pessoa só fala dessas empresas aí mais conhecidas, MRV, que a gente tem vídeo aqui no canal também, né? MRV, Cirela, Gafisa e tal. Claro, tem empresa aí que é boa, tá? Pode ser empresa ok e tal. Mas se você tem o Neymar no teu time, por que tu vai botar o Pedro Raul, né? Eu que sou vascaíno, vocês já devem ter visto o meu. Não tem sentido nenhum, né, pessoal? Não faz sentido. Se você tem um craque para você botar para entrar para jogar, você botar um, sei lá, Márcio Careca para jogar. Então, assim, eu acho que vocês têm que pensar com calma. Claro, se você já tem a carteira montada, já tem aquela empresa, você gosta daquela empresa por algum motivo, não tem problema. Mas repense aí, de repente, em colocar uma outra empresa de qualidade alta, com potencial alto aí, ainda mais que essas empresas sofrendo muito por nada, tá? Então, pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar aí embaixo se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma empresa aí para análise. Sempre de maneira respeitosa, por favor. E se tiver interesse, né, mais uma vez, né, de análise de FIIs, estoques, REITs, criptomoedas, ações, com valuation, análise de carteiras, enfim, suporte, né, um suporte que a gente dá lá mais imediato para as pessoas também. Clica aí no link da descrição do vídeo, que é a parceria que eu tenho com um amigo lá no Instagram, o Abinael Machado. Valeu? Forte abraço!